Bolsonaro, apesar de apresentar uma certa chateação frente ao Biden, aceitou participar da Cúpula das Américas, embora tenha dado algumas declarações no dia de hoje que confirmem sim a sua participação, mas que tenha mostrado uma certa chateação. Inclusive falou que as relações entre Brasil e Estados Unidos estavam literalmente congeladas. Ao mesmo tempo, os partidos verdes na Europa, eles começam agora a mudar a maneira como eles encaram a energia nuclear, principalmente por conta da pressão que os combustíveis fósseis vêm fazendo na Europa, principalmente em relação à Rússia, claro, né, as sanções aplicadas pela União Europeia. Estados Unidos e Japão realizaram testes militares próximos da fronteira da Coreia do Norte em resposta ao lançamento de mísseis que a Coreia do Norte realizou, e também Sergei Lavrov, que é o homem do não, né, o ministro das Relações Exteriores, deu declarações hoje bem fortes relacionadas à Ucrânia, ao Zelensky. E mais, falou que grandes parceiros do mundo ocidental, como Bahrein e Arábia Saudita, têm reunião marcada com os russos. E para finalizar nosso vídeo, falar um pouquinho sobre as relações comerciais entre Brasil e Rússia. Por incrível que pareça, elas aumentaram na casa de 90% em relação ao ano passado. O que está acontecendo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando ou interessado, era curso completinho, aulas semanais sempre atualizadas, resumos mensais e contato comigo ali direto, professor, tá? Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal sendo membro sensacional, só o seu like e o seu engajamento, senão tá sensacional também. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte. Primeiro ponto que merece o nosso destaque, eu inclusive, durante a gravação do vídeo de ontem, né, a edição do vídeo, o Bolsonaro falou sim, vai participar da cúpula, mas hoje deu declarações um pouco mais amplas, falando dos motivos pelo qual não tinha aceitado, pelo menos em primeira instância, participar da Cúpula das Américas. Falou que durante muito tempo, as relações entre Brasil e Estados Unidos, elas eram sensacionais, levando o governo Trump como referência, e falando inclusive que o governo Trump tinha planos sensacionais para o Brasil. Citou, inclusive, nominalmente a questão do nióbio. O Trump tinha planos para a exploração do nióbio e tal, mas quando teve a eleição do governo Biden, as relações elas ficaram literalmente congeladas. Por incrível que pareça, ele citou, inclusive, o caso do G20. Falando, no G20 eu encontrei ali com o Biden, e o Biden ele nem apertou minha mão. Ele fingiu que eu não existia ali na reunião. Me deixou excluído. Ele falou até da idade, né? Falou assim, talvez o Biden tenha feito isso com outras pessoas também, a gente já sabe que está com uma idade mais avançada. Quis um pouco, né, desacreditar, falar que era uma coisa feita com os outros países e não só com o Bolsonaro, né? Só que a gente tem que lembrar também, e inclusive o Biden, como eu falei, né, o cara tá nomeando uma embaixadora que falou que as eleições vão acontecer apesar do Bolsonaro. Professor, concordo, não concordo, não é isso que tá em pauta. Você vai colocar uma representante dos Estados Unidos no Brasil que desacredita o presidente, vai falar, o presidente é um cara que não quer as eleições? E de novo, não tô afim se é certo ou se é errado. Não representa muito bem, né, o que deveria ser uma representação americana no Brasil. Falou dos impactos ambientais, falou do não respeito às minorias, indígenas, quilombolas e tal. Então as relações não estão muito boas. Mas há de convir também que o Bolsonaro também, durante toda a campanha eleitoral dos Estados Unidos, foi nominalmente favorável ao governo Trump. E mais, ainda quando teve a vitória do Biden, contestou, falou que teve fraude eleitoral, enfim. Então ele claramente apoiava o governo republicano. Então a relação estava estremecida dos dois lados. Bolsonaro falou que aceitou participar dessa reunião, e inclusive vão ter uma reunião bilateral, somente Biden e Bolsonaro conversando lado a lado. O que será que vai rolar dessa conversa, hein? Hoje também tivemos uma notícia bem importante relacionada à Finlândia, mas que reverbera em outros países da União Europeia. Hoje, o Partido Verde da Finlândia, que é o partido mais ligado a causas ambientais e que cresce muito na Europa, pelo menos nos últimos anos, colocou energia nuclear como também uma energia sustentável. E aqui tem um ponto bem importante, tá? A energia nuclear, do ponto de vista ambiental climático, ela realmente é muito melhor do que combustíveis fósseis, por exemplo, do que carvão, gás, petróleo. Então, por exemplo, eu pensava, né, o Partido Verde da Alemanha, eles reclamavam muito da energia nuclear, e inclusive o acidente de Fukushima, lá no Japão, foi um dos motivos que pressionou a Angela Merkel para anunciar que até 2021 estariam canceladas todas as usinas nucleares do país. Pois é, vai substituir pelo quê? Pelo gás que vem da Rússia?
Gás natural, que é um combustível fóssil, que libera CO2 para a atmosfera, que contribui para o aquecimento global. Em pleno momento de COP26, Acordo de Paris, não faz o mínimo sentido ambiental. Ah, professor, mas energia nuclear gera resíduo, gera, por exemplo, tem risco de acidente. Isso é outro papo. Mas em relação à preservação à atmosfera e combate ao aquecimento global, a energia nuclear é muito melhor do que a termoelétrica, movido a combustível fóssil, percebe? E nesse momento, os partidos verdes, iniciando agora pelo Partido Verde da Finlândia, reconhecem a importância da energia nuclear, que é uma energia barata, você gasta pouquíssimo combustível para gerar muita energia e não libera gases de efeito estufa. Isso é uma mudança bem importante. A gente não pode esquecer que o Parlamento Europeu, a própria União Europeia, também vem mudando o significado da energia nuclear, mudou em fevereiro desse ano, por exemplo, e países como, por exemplo, Bélgica, que tinham anunciado que até 2025 iam cancelar todas as usinas nucleares, perceberam também que cancelar a energia nuclear para depender do gás que vem da Rússia talvez não seja a política mais inteligente para a União Europeia. E voltaram, aliás, a Bélgica anunciou que agora até 2035 eles vão cancelar toda a energia nuclear. Temos o Macron, por exemplo, que anunciou, agora na sua reeleição, mais 6 usinas nucleares. A própria Le Pen tinha também como plano de governo aumentar o número de usinas nucleares. Então, acho que essa guerra na Europa, entre Ucrânia e Rússia, aumento dos combustíveis fósseis, sanções à Rússia, serviu para mostrar para a União Europeia que energia nuclear pode ser uma solução, tanto do ponto de vista ambiental, atmosférico, quanto do ponto de vista geopolítico. Dá muito mais autonomia, muito menos dependência frente aos russos. Alguns países ainda estão um pouco resistentes, né? A Alemanha, por exemplo. Mas a tendência é que, inclusive, o Partido Verde desses países, mais ambientalista, né, volte a considerar a energia nuclear. Hoje tivemos também exercícios militares realizados por Estados Unidos e pelo Japão. Lembrando que anteontem e ontem a Coreia do Norte realizou testes com mísseis balísticos que atingiram o mar do Japão. Esses testes, eles foram uma clara ameaça, um claro recado que os Estados Unidos e o Japão deram de maneira conjunta para a Coreia do Norte. Coreia do Norte, se limite aí, né, ao seu quadrado, evite ficar testando mísseis e tal. Inclusive, segundo o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, existem testes nucleares marcados pela Coreia do Norte, que vai lançar um míssil a qualquer momento, percebe? Não no Japão ou na Coreia, mas realizar um teste bem importante no futuro próximo. E aí, isso foi um recado claro aos Estados Unidos. Percebe como o mundo está tenso? E principalmente a região do Pacífico está tensa? Recentemente foi a China que realizou testes ali militares, fez exercícios militares próximos de Taiwan, com uma resposta ao governo Biden ter citado que ele protegeria militarmente Taiwan de qualquer invasão chinesa. Então o momento no Pacífico, no mundo, para falar a verdade, está bastante tenso, né? Tem o máximo tenso possível, inclusive. Hoje tivemos também o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falando, galera, dando uma declaração bem forte, tocando uma série de temas, da importância da cooperação militar entre China e Rússia. De fato, galera, o grande deslocamento de tropas, por exemplo, que acontece nesse momento, para a Ucrânia, para as áreas de fronteira com a Finlândia, que vai entrar para a OTAN, ela está muito ligado ao mínimo histórico de fronteiras, de tropas na fronteira entre Rússia e China. A confiança entre os dois países está muito grande, a confiança mútua. Os dois anunciaram, tanto o Putin como o Xi Jinping, além de terem trocado medalhas de melhores amigos num passado mais distante, anunciaram, por exemplo, um acordo sem limites no começo do ano. Então a parceria entre os dois ela é muito forte. Mas também fez alguns anúncios criticando a postura dos países ocidentais de estarem fazendo uma proxy war, uma guerra por procuração. Então eles não têm coragem, segundo Lavrov, de enfrentar diretamente a Rússia, então ficam financiando a Ucrânia e mobilizando o Zelensky a ficar combatendo, a colocar a sua população como escudo, segundo palavras do Lavrov, tá? Como escudo humano. Então estão utilizando a Ucrânia como bode expiatório para fazer um tipo de guerra por procuração. E deixou bem claro, o Zelensky, ele não está a fim de paz. Inclusive citando, né, falando que o que o Zelensky fala nesse momento, as condições que ele propõe não são condições sérias, condições que são colocadas a sério. O que o Zelensky quer nesse momento é que todo o território que a Rússia conquistou seja devolvido para os ucranianos. Pensando na autodeterminação dos povos, galera, convenhamos, né? Talvez Donbass até merecesse uma certa independência, mas o resto, convenhamos que seria até conveniente do princípio aí da ONU, direitos internacionais, que fosse de fato devolvido. Mas a gente tem o certo e a gente tem o prático.
Na prática, a Rússia vai devolver Kherson? Está considerando fazer um plebiscito. A população local está utilizando o rublo já como moeda. Existe uma certificação que o Putin está dando de cidadania para aquelas pessoas. Mariupol, que foi dominada. O Putin está querendo transformar num resort aquilo lá, num ponto turístico. Pô, possivelmente vai avançar até Odessa, até a região da Moldávia. Então todo o sul da Ucrânia dificilmente vai ser devolvido. O Lavrov falou aqui, galera, que a possibilidade de paz nesse momento é nula, porque as condições que a Ucrânia coloca, elas são impraticáveis nesse momento, tá? E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, saíram dados hoje do Ministério do Comércio Externo do Brasil que foram bem impactantes em relação à Rússia. O nosso comércio com a Rússia, ele disparou nesse momento. Então, claramente, geopoliticamente é muito nítido o que está acontecendo. O Brasil está tentando adotar uma postura de ficar em cima do muro, não se comprometer com nenhum dos dois lados. Mas a parceria com a Rússia, ela aumentou bastante. E isso está ligado principalmente porque o Brasil, ele segue um princípio histórico que a gente só respeita as sanções, não respeita as sanções unilaterais. A gente respeita as sanções que são deliberadas pela ONU. A ONU não deliberou sanções contra a Rússia. Quem deliberou sanções contra a Rússia foi Estados Unidos, União Europeia, enfim, né? Alguns membros isoladamente. Então o Brasil, respeitando seus princípios, também não sanciona a Rússia. Para vocês terem uma noção, em relação ao ano passado, a gente teve um aumento, por exemplo, das exportações da Rússia para o Brasil na casa de 89%. Pois é, pessoal, nesse momento a Rússia é o quinto maior fornecedor de produtos ao Brasil. Muito ligado principalmente a combustíveis, a fertilizantes e a carvão, né, que também é um tipo de combustível, claro. Adubo também faz parte da pauta de exportação dos russos. O aumento de 89% coloca a Rússia nesse momento no nosso quinto maior exportador de produtos ao Brasil. E o Brasil também aumentou sua posição de exportação frente à Rússia. O comércio Brasil e Rússia aumentou bastante. Eu falava para vocês no início dos conflitos que, por exemplo, a Rússia, claro que é um país importante, faz parte dos BRICS, mas do ponto de vista comercial, ocupava a 20ª, depois da 20ª colocação nos nossos maiores parceiros econômicos. Essa realidade mudou. O Brasil, por exemplo, ele teve um aumento de cerca de 45% nas exportações para a Rússia, muito ligado a soja, açúcar, café, carnes, alguns produtos industrializados também. Tudo isso aumentou bastante. Então hoje a Rússia, ela é uma importante parceira da nossa balança comercial. Professor, mas por que a gente aumentou tanto assim? A gente tem que levar em consideração, primeiro, que isso está em valores. Concorda que o preço dos produtos, eles estão muito mais elevados? Principalmente os produtos que estão sendo sancionados. Fertilizante disparou de preço no mercado internacional. E o Brasil, claro, ele quer fazer uma certa reserva de fertilizante, porque a Rússia, por exemplo, está banida do sistema SWIFT de comunicação. A Rússia pode começar a sofrer mais sanções. Vai saber quando vai ter um desabastecimento, por exemplo, de fertilizantes. E aí, a gente não produz produtos agrícolas? A nossa dependência frente aos fertilizantes da Rússia é gigantesca. Então a gente fez como se fosse uma importação a mais, colocou uma reserva de fertilizantes, por isso disparou o preço, e também aumentamos, é fato, né? Aumentamos a nossa parceria comercial com os russos. E aí, pessoal, o Brasil tá certo de se manter em cima do muro e negociar mais com a Rússia, tanto comprando quanto vendendo? O que você acha? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, pessoal. Beijos, abraços e tchau, tchau.